Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui, iniciando mais uma aula, Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Então, vamos dar continuidade aí às nossas atividades avaliativas. Então, hoje nós faremos a atividade avaliativa 3 de matemática e filosofia. Vamos lá, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês na telinha. Então, tá aí. Vamos começar com matemática, tá? Estejam bem atentos aí. Então, vamos lá. Atividade avaliativa 3 de matemática. Então, vocês têm lá no primeiro exercício. Um dia tem quantas horas? 24 horas, né? E uma hora tem quantos minutos? 60 minutos, certo? Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Um trimestre tem quantos meses? 3 meses. Um ano tem quantos semestres? Semestres são 6 meses. Então, se eu agrupar 6 meses e 6 meses, quantos grupos eu vou ter? 2. Então, um ano tem 2 semestres, ok? Um século tem 100 anos. Lá, continuando do outro lado. Um ano tem quantos dias? 365, né? Mas fora o ano bissexto, que o único que tem um dia a mais é o ano bissexto, que daí a gente vai ter 366 dias, né? Mas no normal, no nosso normal dos anos, são 365 dias. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Uma quinzena tem quantos dias? 15 dias. Ah lá, um semestre tem quantos meses? 6 meses. Uma década tem 10 anos. Então, a cada 10 anos se forma uma década. E um milênio, 1000 anos. Certo? Então, vamos continuar. Presta bastante atenção, hein, pessoal? Exercício 2. Vocês têm aí no quadro vários números, né? Vocês têm aí 789, 293, 1278, 945, 86 e 2456. Nós vamos colocar esses números em ordem crescente e ordem decrescente. Então, presta bastante atenção, tá? Ordem crescente. O próprio nome está dizendo, ela cresce. Então, eu vou começar do menor e ele vai aumentando para o maior. Então, do menor para o maior. Então, qual que é o meu menor número que eu tenho aí? 86. Depois do 86, que número que vem? O mais próximo aí. Vamos subindo. 293. E depois, 293, 789. Depois o próximo, 945. Depois, próximo, 1278. E depois, 2456. Então, aqui estão os meus números em ordem crescente. Ah, eu coloquei em ordem crescente, agora fica fácil. Ordem decrescente é ao contrário. Vai ser do maior para o menor. Então, aqui eu nem preciso olhar no quadro, porque como eu já coloquei em ordem crescente, agora é só eu olhar aqui nessa tabela minha, nessa linha, e colocar de trás para frente, ao contrário. Então, eu vou começar com 2456, certo? 1278, certo? 945, próximo, 789 e depois 293. Ó, a professora já está até pulando números, né? E por fim, 86. Então, ficou fácil, né, pessoal?
olhou lá no quadro para colocar em ordem crescente, que é do menor para o maior, aí ficou fácil. É só copiar ao contrário, do maior para o menor. Então, ficou bem mais fácil colocar em ordem decrescente, certo? Então, corrijam aí bem bonito. O exercício 3 tá lá. Represente através de desenho as frações indicadas. Então, a professora só vai falar, tá? Aí vocês vão desenhar aí. Nós já vimos lá na fração que eu tenho numerador e denominador. O número de cima, numerador. O de baixo, denominador, certo? O meu denominador, que é o número de baixo, representa em quantas partes, né? Quantas partes que eu tenho que dividir o meu inteiro em partes iguais. E o numerador, que é o primeiro número, o número de cima, ele representa as partes que eu irei utilizar. Então, tá lá, por exemplo, aqui já está escrito por extenso a fração. Então, tá lá, 2/5. Então, representa, eu vou ter que dividir o inteiro em 5 partes iguais e vou pintar 2 partes, certo? Aqui, 3/9. Então, eu vou dividir em 9 partes iguais. Eu posso fazer como se fosse uma barrinha de chocolate, certo? Mas tem que ser repartido em partes iguais, combinado? Então, eu vou fazer o inteiro com 9 partes iguais e vou pintar 3 partes, certo? 1/2, eu vou dividir em 2 partes iguais e vou pintar 1 parte, que é a nossa metade. 5/8, eu vou dividir em 8 partes iguais e vou pintar 5. 1/3, eu vou dividir em 3 partes iguais e vou pintar apenas 1 parte. 8/10, vou dividir em 10 partes iguais e vou pintar 8. 4/7, eu vou dividir em 7 partes iguais e pintar 4 partes. E 1/4, eu vou dividir em 4 partes iguais e vou pintar apenas 1 parte. Então, pessoal, vocês viram que ficou bem repetitivo a professora falando partes iguais, porque vocês têm que repartir as partes do inteiro em partes iguais. Não pode ter uma parte maior e outra menor, tá? Tem que ser praticamente iguais totalmente, tá? Então, vai dividir bonitinho e depois vai pintar somente as partes que está pedindo, ok? Então, essa é a tarefinha aí no exercício 3. Exercício 4, então tá lá. Se 1 hora tem 60 minutos, pense rápido. Então, vamos lá. Vamos pensar rápido. 3h30. Então, vamos pensar. Se 1 hora tem 60 minutos, então eu vou fazer 60 mais 60 mais 60 para dar as 3 horas. Ou eu posso fazer 60 vezes 3, que vai dar 180, certo? Só que eu tenho mais meia hora. E quantos minutos tem meia hora? Eu tenho 30 minutos. Então, 180 mais 30 é igual a 210 minutos, certo? Então, vamos aí, raciocinar juntos. Agora, eu quero saber 1h30. 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou pegar 60 mais meia hora, que é 30. 60 mais 30 é igual a 90 minutos. Isso mesmo. Se 1 hora tem 60 minutos, 2 horas é 60 mais 60, que é igual a 120 minutos, certo? E 4 horas? Se 1 hora tem 60, 4 horas eu posso somar 60 mais 60 mais 60 mais 60, ou eu posso fazer 60 vezes 4, que é igual a 240 minutos. Ok? Então, vamos continuando. Exercício 5. Mamãe saiu de casa, então tá lá, para ir ao mercado. Ela saiu às 15h15, então às 3h15 da tarde.
Depois de 1h30, de 1h30, ela estava de volta. Que horas ela voltou? Então, vamos lá. 15h15. Ela voltou depois de 1h30. Então, vamos pensar. 3h15 da tarde, mais 1 hora, vai dar 4h15, certo? 4h15. Depois, 4h15, mais os 30 minutos, então vai lá, 15, 25, 35, 45. Então, vai dar 4h45, certo? Ou eu posso fazer assim, ó. Aqui é a horas e aqui são os minutos, certo? Então, eu posso somar 15, tá? Então, eu posso fazer uma somatória aqui, ó. 15, que é 15 horas. 15 horas mais 1 hora é igual a quanto? 16 horas, certo? E agora eu vou pegar os minutos. Olha lá, 15 minutos e 30 minutos. Então, 15 vou pôr min, tá? De minutos. Mais 30 min é igual a 45 min de minutos. Então, a minha resposta vai ser... Então, que horas ela voltou? Ela voltou às... Aí eu vou pegar lá, ó, 16 horas. Então, 16 horas e 45 minutos. Então, essa foi a hora que a mamãe voltou, certo? Vamos para o próximo exercício. 6. Então, tá lá. Supondo que um aluno falte 15 dias na escola, então vamos lá. Quantas horas ele terá faltado? Então, vamos lá. Quantas horas tem um dia? Nós falamos que tem 24 horas. Então, eu vou fazer 24 vezes 15. E aí, vocês vão armar a operação aí do ladinho e vão resolver, tá? E o resultado vai ser 360 horas, ok? E aí, vocês vão colocar aí a resposta. Então, ele terá faltado 360 horas. Mas não se esqueçam de deixar aqui do ladinho essa operação aqui da multiplicação armada, tá? Colocada em pé e resolvida. Não se esqueçam disso, ok? Exercício 7. Qual a nomenclatura dos termos de uma fração? Então, aqui a professora colocou uma fração. Ah, professora, mas eu preciso colocar igual a sua? Não. Vocês podem colocar qualquer fração, porque nós vamos escrever o nome dos termos. Então, esse 3 aqui, por exemplo, então, qual que é o nome do número que fica em cima da fração? É o meu numerador, tá? Deixa a professora apagar aqui, então vai ficar assim, tá? Então, tá lá. É o meu numerador. E o número de baixo é quem? É o meu denominador, né? Então, aí o número de baixo, então vai ficar assim. Então, vocês podem colocar qualquer fração, tá? E aí vocês vão colocar a nomenclatura, que são os nomes dos termos da fração. Então, numerador, o número de cima, e denominador, o número de baixo, ok? Exercício 8. Então, tá lá, estudar a tabuada do 2 ao 9. Então, vocês vão estudar, tá? Estuda bastante, pede para alguém aí em casa tomar a tabuada de vocês, tipo, tudo misturado. Ah, 2 vezes 5, 3 vezes 4, 4 vezes 7, tá? Então, comecem aí pedir para a mamãe, para o papai, para alguém que fica aí junto com vocês em casa para tomar de vocês, ok? Então, estudem a tabuada do 2 ao 9, certo? E aqui, pessoal, os números, escreva 5 números que podem ser considerados pares e ímpares, tá? Aqui, cada um vai escrever o seu número. Eu quero 5 números. Lembrando, eu vou colocar aqui só para lembrar. Os números pares, eles têm que terminar com 0 ou 2
ou 4, ou 6, ou 8. Então, qualquer número que termine com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8, ele é considerado par. Então, por exemplo, eu posso colocar lá número 48, número 56, número 22. São os números que terminam com um desses algarismos. Então, qualquer número que vocês colocarem aí, que termina com 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ele é considerado um número par, certo? E os números ímpares? Qualquer número que vocês colocarem aí, que termina com algarismo 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, é considerado ímpar, tá? Então, qualquer número, por exemplo, 21, 43, 155, pode ser números grandes, tá? Mas o último número, né, o último algarismo no seu número tem que ser um desses algarismos, para ser um número ímpar, tá? E para ser par, tem que ser esses algarismos aqui. Então, pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, e números ímpares têm que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Combinado? Então, prestem bastante atenção aí, hein, pessoal? Continuando aqui, nós vamos agora para a atividade avaliativa 3 de filosofia. Vamos lá? Então, vamos lá. Filosofia. Lá em filosofia, então, tem lá a primeira perguntinha, tá? Então, está assim, ó. Qual a diferença entre elementos naturais e artificiais? Então, eu vou ter que colocar a definição dos dois, certo? Então, vamos lá. Elementos naturais, nós vamos escrever o que são. Então, são aqueles, tá? Que a natureza produz por si mesma, sem a interferência humana, sem a interferência do homem, certo? Então, esses são elementos naturais. Então, aqueles que a natureza produz por si própria. É feito lá, é produzida na natureza. Não foi o homem que foi lá e produziu, que formou, que construiu. Então, são elementos naturais. E elementos artificiais. Vamos lá. Então, são os produtos que o ser humano, né, confecciona, produz, certo? Por meio do trabalho, tá? Então, por meio do seu trabalho. Então, elementos naturais já é o ser humano, são nós, seres humanos, os homens que produzem. Então, eles que confeccionam. Então, esses são os elementos artificiais, certo? Exercício 2. A sustentabilidade, ela depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. Eu quero saber qual o significado desse termo. Então, o que significa sustentabilidade? Então, vamos lá. Esse termo se refere à ideia de utilizar, né, elementos da natureza para produzir. Então tá lá, para produzir o necessário à, né, vida e ao conforto do ser humano, ok? Mas sem desperdício. Então, esse é o mais importante. Então, sem desperdício, ok? E destruição do ambiente, que é a nossa natureza, tá bom? Então, isso é, como eu posso dizer, é a noção
do que se refere, né, esse termo sustentabilidade. Quer dizer que a gente utiliza elementos da natureza para produzir somente o necessário, né, mas sem desperdiçar e sem destruir o meio ambiente. Então, esse é o termo que significa, né, a definição de sustentabilidade. Exercício 3, vocês têm que definir. Então, eu quero saber o que é ambiente e o que é biodiversidade. Então, ambiente é tudo o que está, tá? É tudo que está em volta dos seres vivos. Até a professora comentou, né, no Dia do Meio Ambiente, sobre a gente cuidar do nosso ambiente em casa. Então, quando eu falo meio ambiente, não se refere somente à natureza, às florestas. Então, é tudo que está à nossa volta, no ambiente que nós estamos, né, vivendo. Então, ambiente é tudo que está em volta dos seres vivos. E o que é biodiversidade? É o conjunto, né, dos seres vivos, diversificados. Então, é o conjunto de seres vivos, essas várias espécies, né, que existem na natureza, ok? 4. Como é formada a natureza? Então, olha lá. A natureza é formada por tudo aquilo que constitui o planeta e que não foi produzido pelos seres humanos. Então, essa é a nossa natureza, ok? Então, é formada por tudo aquilo que constitui o planeta, então, que são os elementos naturais, certo? E não foi produzido pelos seres humanos. Exercício 5. Quais são as atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's? Então, vamos lá. Nós temos que lembrar das 6 palavrinhas, dos 6 R's, tá? A primeira, repensar. Então, eu vou colocar lá, repensar, que é o quê? Repensar os hábitos, né? Reduzir, que é reduzir o quê? O consumo, né, das coisas. Reutilizar, que é usar o que dá para ser usado novamente. Reciclar, que também se enquadra aí, né? Sobre usar novamente, fazer com que se use, não jogue fora, né? O reciclar. Repor, ok? E que é repor o que se retira da natureza. Então, não é simplesmente chegar lá e tirar e deixar faltando. E reparar. O que é reparar? Reparar os danos, observar o que eu fiz na natureza, o que provocou lá, o que aconteceu, o que eu posso fazer para melhorar. Então, reparar esses danos que foram causados à natureza, ok? Então, os 6 R's, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, repor e reparar, certo? E o exercício 6, vamos lá. Pessoal, se vocês ouvirem aí um barulhinho, é de chuva, tá? A professora está gravando, começou a chover, então talvez vocês ouçam aí um barulho de chuva, tá? Então vamos lá, continuando a nossa aula. Escreva pelo menos 3 atitudes dos seres humanos que ameaçam a natureza. Então, são atitudes com certeza negativas, porque ameaça a natureza. A primeira, desperdiçar água, ok? Depois, caçar animais por esporte ou para obter lucros, ok? E desmatar ou queimar florestas. Então, olha lá, florestas. Oi, pessoal, a professora voltou. A professora deu uma saidinha, porque começou uma chuva muito forte e aqui a cachorrinha começou a latir muito, 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 tá? Mas agora já tá tudo mais tranquilo e a professora, então, vai continuar, tá? Então, vamos lá, continuando na nossa atividade avaliativa. Então, tava lá, escreva pelo menos 3 atitudes dos seres humanos que ameaçam a natureza.
Então, desperdiçar água é uma atitude que ameaça a nossa natureza. Caçar animais por esporte ou para obter lucros também. E desmatar, né? Desmatar ou queimar florestas também é uma atitude negativa, né? Então, que ameaça muito a nossa natureza. E o último exercício aí, pessoal, tá lá. Quando se comemora o Dia da Natureza e dos Animais? E para que foi criada essa data? Então, vamos lá. E vocês aí em casa, vocês sabiam que existia o Dia da Natureza e dos Animais? Então, olha só que interessante, existe. Então, vamos lá. Vamos ver quando se comemora, então, esse Dia da Natureza e dos Animais. Então, ele se comemora no dia 4 de outubro. 4 de outubro. E para que essa data foi criada? Então, vamos lá. Essa data foi criada para incentivar os seres humanos a preservar a natureza, né? E a respeitar os demais seres vivos do planeta. Então, olha que interessante, pessoal. Então, essa data foi criada para isso, para incentivar as pessoas a preservarem a natureza e a respeitar os demais seres vivos. E aí, no caso, nós estamos falando dos animais, né? Então, bastante interessante. Então, aí a data é 4 de outubro, certo? Então, pessoal, façam com bastante capricho, letrinha legível, ok? E bom estudo aí para vocês. E a gente vai dar sequência na nossa atividade avaliativa 4, tá? De matemática e filosofia.